A Volkswagen Caminhões e Ônibus está presente na vida dos brasileiros, fazendo entregas nas cidades, entre elas e cruzando todo o país. Nossos caminhões vêm com muito mais conforto, robustez, segurança e tecnologia. E ainda contam com o suporte da melhor rede de concessionárias do Brasil. É assim que entregamos muito mais valor para o seu negócio, porque menos você não quer, mais você não precisa. Obrigado a cada cliente. Foi você que nos colocou mais uma vez na liderança do mercado brasileiro de caminhões em 2025. Olá, eu sou a Andréa. E eu sou a Dani. E hoje, Andréa, é um dia muito especial. Um dia muito especial porque a gente está estreando a terceira temporada do Vozes do Transporte. Sejam muito bem-vindos nessa nova jornada. Exatamente. Que hoje também a gente conta com um convidado aí especial para iniciar aí. Exatamente. No nosso cenário, enfim. Nosso novo cenário. Seja muito bem-vindo, que é o José Eduardo Luzzi, que é presidente do Instituto MBC Brasil. Isso. Falei certo? Falou certinho. Muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar aí estrear com a gente essa terceira temporada. Gostou aí do nosso novo cenário? Andréa, Dani, eu que agradeço, né, o convite, estar participando aqui do Voz do Transporte. Uma honra estar aqui e uma baita oportunidade da gente levar para a tua audiência tudo aquilo que nós temos feito em prol da descarbonização da mobilidade viável para o Brasil. Né? Com certeza. Exatamente, porque é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. A descarbonização, não adianta lutar contra. Não, e é necessário, né? Exatamente, é necessário. Se nós queremos um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, um planeta melhor para se viver, tem que colocar no centro do radar e com prioridade a descarbonização como um todo. Uhum. E o setor de transporte tem um papel fundamental importante nisso, né? Exatamente. Então temos que trabalhar nisso. Que bacana. Luiz, eu acho que eu gostaria que você começasse falando também um pouco da sua trajetória, né? Uhum. Para quem nos assiste aí, te conhecer um pouquinho melhor. Uhum. E falar um pouco do que é o Instituto, né? Como ele nasceu, enfim. Ok. Bom, eu sou engenheiro mecânico. Comecei a minha carreira na MWM. Trabalhei a minha vida inteira na MWM Motores, hoje Motores e Geradores, que pertence ao Grupo Tupi. Passei por diversas áreas da empresa, engenharia, área comercial, e nos meus últimos 9 anos eu estava como CEO da companhia, né? Então, a vida inteira trabalhando com mobilidade, a vida inteira trabalhando com o setor de pesados, né? Caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, picapes também, né? Então, acumulei bastante experiência nisso. E nos meus últimos anos de MWM, nós tínhamos uma preocupação de que quando se falava em descarbonização da mobilidade, o que vinha à mente era o modelo europeu, o modelo chinês, o modelo americano, ou seja, a eletrificação. Então, só se pensava em eletrificação. A imprensa, os legisladores, o executivo, só se tinha em mente isso. E isso nos preocupava porque o Brasil não é a Dinamarca, o Brasil não é a Suécia, né? O Brasil não é a Noruega. O Brasil tem características socioeconômicas completamente distintas, né? O Brasil é um país que não pode se dar o luxo de subsidiar uma única rota tecnológica, porque o Brasil tem gaps sociais importantes, coisa que esses países já passaram e não têm. E geograficamente também não faria nem sentido eletrificar. Tem lugares que não cabe a eletrificação. O Brasil é um país de dimensões continentais, com realidades regionais totalmente distintas, né? Socioeconômicas, em termos de infraestrutura, longas distâncias. No caso do Brasil, um caminhão pode sair do Rio Grande do Sul e ir para o Rio Grande do Norte. Né? E, além disso, o Brasil tem um ativo fundamental que é a tradição, tecnologia em produção de biocombustíveis. Né? E não só a produção de biocombustíveis, mas o desenvolvimento de tecnologia de propulsão para utilizar os biocombustíveis. O Brasil é líder nesse segmento. E os biocombustíveis comprovadamente promovem descarbonização da mobilidade com inclusão social. Então, lá atrás, nós nos deparamos diante dessa realidade e resolvemos juntar um grupo de empresas que tivessem a mesma visão do que nós, e assim começamos, né? Isso já faz mais de 3 anos, montamos o então MBCB, Mobilidade de Baixo Carbono para o Brasil, que era um acordo de cooperação, e gradualmente nós fomos convidando
entidades para participarem do nosso movimento. Hoje, o EMBCB se tornou Instituto EMBC Brasil, cresceu muito. Nós temos 27 empresas e entidades que compõem o nosso instituto. Por exemplo, nós temos todos os produtores de etanol do Brasil, representados através das suas entidades regionais. Temos, por exemplo, a Copersucar, temos a Única como membro, mas outras entidades regionais de Minas Gerais, do Mato Grosso, da Bahia, do Paraná, de São Paulo, que congregam produtores de etanol. Nós temos a Biogás, que é a principal entidade no Brasil que trata do tema biogás e biometano. Temos 4 grandes montadoras, a Toyota, a Stellantis, a John Deere e a Scania, representando todos os segmentos da mobilidade, né, desde leves, caminhões, ônibus, até máquinas agrícolas, máquinas de construção. Temos, além da própria AB Peças e Sindipeças, 5 sistemistas importantes, Cummins, MWM, Bosch, Mahle e Bruning, então com peso e com representatividade no setor de autopeças. Na ponta, nós temos o pós-venda representado pelo CONAREM, Conselho Nacional de Retífica de Motores, que é fundamental, porque dependendo da tecnologia que você adota majoritariamente para a descarbonização, isso pode ter um impacto muito grande no pós-venda, e o pós-venda tem um papel fundamental em termos de geração de emprego e renda no Brasil. Em determinado momento, julgamos importante termos credibilidade técnica nos nossos argumentos, então trouxemos a SAE, a EA e o IPT, que são entidades com muita credibilidade, né? E falamos, olha, se nós estamos falando de uma descarbonização viável, adequada à realidade socioeconômica do Brasil, inclusiva, que gere reindustrialização, nós temos que ter trabalhadores. Então convidamos a entidade industrial, que é uma entidade internacional e que no mundo inteiro defende a geração de emprego e renda através da industrialização. Uhum. No caso do Brasil, a industrial tem a CUT e a Força Sindical, e a industrial passou também a ser membro da nossa entidade, tá? Então, hoje nós somos a única entidade que eu tenho conhecimento no mundo que congregue desde produtores de energia, de energético para a mobilidade, até o pós-venda, passando pela indústria, o trabalhador e pós-venda. E, inclusive, trouxemos também a ABMAC, né? Porque quando você fala de mobilidade, a ABMAC está totalmente envolvida, seja com máquinas de construção, máquinas agrícolas, mas também as máquinas operatrizes que vão produzir peças e equipamentos no Brasil, né? Então, realmente, nós conseguimos ter um grau de representatividade muito grande, o que nos dá muita credibilidade, né? E nos dá condições de trabalhar em prol dessa descarbonização viável para o Brasil. Luiz, e como você estava falando, Luzi, vocês estão abertos a outras montadoras, enfim. Sabe, entidades montadoras. Havendo interesse, sendo duelo, pode se contatar vocês. Muito bem-vindo, porque a nossa base é a representatividade e somarmos esforços e somarmos objetivos comuns. E muito importante, quando você defende uma causa em nome de uma entidade que pega toda a cadeia automotiva, todos os elos da cadeia automotiva, você tira o viés. Então, se você tem um setor específico, por exemplo, o etanol, defendendo algumas políticas públicas, etc., para o etanol, normalmente aquilo é visto como enviesado. Quando você tem toda uma cadeia automotiva defendendo as mesmas proposições, você não tem um viés. Você fala, poxa, a cadeia como um todo enxerga valor nessa proposta, nessa ideia, nesse conceito, né? Fica mais fácil, fica mais clara a discussão também, né? Fica mais clara a discussão. Ô Luzi, eu e a Andréia, a gente gostou muito de um estudo que foi feito aí pelo Instituto, que deu vários panoramas e desafios, enfim, da mobilidade. E eu queria que você falasse os principais pontos desse estudo, porque a gente achou bem interessante, assim, exato, e como
chegar a tudo aquilo que foi visto ali naquele estudo também, né? Que eu acho que essas coisas são importantes. Porque Perfeito. existem sempre existe as perspectivas, as expectativas, né? Os objetivos, em 2040, vamos zerar, enfim. Mas existe um longo caminho para chegar até esses objetivos, né? E eu acho que esse estudo foi bem bacana nesse sentido. É o primeiro estudo do Instituto? Se você me permite, eu vou citar 2 estudos. Bacana. Perfeito. Em 2024, nós encomendamos para a mesma consultoria, a LCA, um estudo que medisse o impacto socioeconômico das diversas rotas tecnológicas para a descarbonização. Até então, existia uma centena de estudos no mundo inteiro sobre o impacto ambiental, né? Então, o etanol, o elétrico, o híbrido flex, em termos de impacto ambiental, quanto que emite de CO2, quanto que emite de gás de efeito estufa, quanto que evita de emissão comparado com o fóssil. E esses estudos dependiam muito da região em que eram feitos, né? Porque isso tem influência da matriz elétrica, se ela é suja, se ela é limpa. Dependiam muito do que nós chamamos do ciclo de vida, se era do tanque, a roda, do poço, a roda, do berço ao túmulo. Mas não existia um estudo de impacto socioeconômico. Então a LCA levou 1 ano fazendo esse estudo, ela entrevistou uma quantidade enorme de entidades, inclusive fora do Brasil, especialistas, indústria e etc. E esse estudo é local, perdão. Esse estudo é local, Pro Brasil. encomendado pelo, então, Mobilidade de Baixo Carbono para o Brasil, MBCB, que hoje é um instituto MBC Brasil. E a conclusão foi assim alarmante, porque eles adotaram basicamente 2 hipóteses. Primeira hipótese, o Brasil segue o modelo europeu, 100% BEV, eletrificação. Segunda hipótese, o Brasil segue majoritariamente aquilo que o Brasil tem de um ativo fundamental, bioelétrico. Então, híbridos, flex. E comparou, num período de 2020 a 2050, qual o impacto acumulado. Em termos de PIB, a rota adequada para o Brasil, bioelétrico, híbrido, flex, dá uma diferença de 1,8 trilhões de reais no PIB. Meu Deus! Um incremento. Incremento. Uau! Comparado com a rota europeia com 100% elétrico. Tá. Acumulado até 2050, o Brasil ganha, adotando a rota do bioelétrico, 1,8 trilhões de reais no PIB. E 1,6 milhões de empregos. Uau! Então já é um E a gente ponto tá de falando- partida, né? Exatamente. E acredito que esse estudo ele é focado no nosso setor, No o setor Brasil, Brasil e setor automotivo. e Então, ele quer dizer, considera... só isso você traz de incremento para um único setor? É isso? Não, Não. ele considera tudo que está envolvido. Tá. A indústria a agroindústria, a produção perfeito. de biocombustíveis, a indústria de autopeças, montadoras, Geração de emprego. pós-venda, Geração de emprego. Geração de emprego. Todo o elo, todo o ecossistema envolvido. ou em uma tecnologia ou em outra tecnologia. Quando você tem um carro elétrico, a quantidade de componentes de um carro elétrico é muito menor do que de um carro a combustão. Em um híbrido você tem um motor a combustão e você tem um motor elétrico. E hoje o conteúdo local de um carro elétrico é bem menor do que de um carro a combustão, né? Os principais componentes, por exemplo, a bateria de um carro elétrico são majoritariamente importados. Então é lógico que você tem um impacto grande na geração de emprego, de valor agregado e de PIB. Esse primeiro estudo, ele foi fundamental para que nós conseguíssemos entrar no Congresso Nacional, deputados, senadores, ministros, executivo, e falássemos, olha, presta atenção, olha o tamanho do impacto. Então o Brasil ele tem que ter uma visão holística da descarbonização. Nós defendemos a eletromobilidade naquelas aplicações onde ela é viável. Né? Então, os veículos elétricos, seja de que categoria for, eles terão nichos de atuação onde eles são mais adequados, né? Mas não que você tenha uma única política restritiva baseada em uma única tecnologia. O que nós defendemos? A descarbonização e não uma
tecnologia específica. Que pode ser feita de diversas maneiras, né? Então esse foi o primeiro estudo, que foi, assim, fundamental. O ano passado, em 2025, nós encomendamos da mesma consultoria, que tem altíssima credibilidade, né? Um estudo que falasse, bom, como que será a frota circulante nacional em 2040? Quantos automóveis vão estar circulando nas ruas do Brasil? Quantos caminhões? Quantos ônibus vão estar circulando? E como que essa frota será composta em termos de tecnologias? Quanto da quantidade de automóveis e caminhões serão, no caso de caminhões, diesel, elétrico, biometano e por aí vai. Em que ano, perdão, até? 2040. 2040. Então você tem o tamanho da frota e você tem como essa frota é dividida em termos de energético, né? Compara com a oferta atual, projeta a demanda para 2040 e quais são os gaps para que você saia daqui e chegue em 2040. Em termos de produção de energéticos, em termos de infraestrutura, em termos de políticas públicas de incentivo, por exemplo, para desenvolvimento tecnológico, para que você saia da nossa realidade em 2025, 2026 e chegue nessa demanda projetada em 2040. Porque se isso não acontecer, aquela demanda não será atendida. Em aquela demanda não sendo atendida, você não tem aquele benefício esperado de redução de emissões de gás de efeito estufa. E você olhando essas projeções, o que, até pela sua experiência, o que você acredita que é possível, levando em consideração esses gaps que você já sabe que existem, né, no meio do caminho para se chegar até em 2040, o que você, na sua visão, acredita que a gente vai estar vendo lá em 2040, assim, mais ou menos? Eu acho que a análise de demanda feita pela SCA é muito realista, não é? E, portanto, eu acredito que, de fato, ela aconteça, desde que se tenha uma coordenação nacional para que isso aconteça. Hoje nós temos a lei do combustível do futuro, que é uma lei fundamental para que isso aconteça, né? Então ela estabelece, por exemplo, o aumento do mandato do etanol hidratado na gasolina até 35%, o E35. O aumento do biodiesel no diesel até o B25, né? Hoje nós estamos com o B15. Indo para o B15 ou já estamos no B15, né? Já está no B15. É verdade. O combustível do futuro prevê até o B25. Aí você tem o mandato do biometano no gás natural. Você tem incentivo à produção e desenvolvimento de biometano. Então, hoje nós já temos a lei do combustível do futuro, que dá previsibilidade e, portanto, segurança jurídica para os investimentos, na medida em que ele garante uma demanda futura. Nós temos o MOVER, que trata da tecnologia, né? Incentivo à tecnologia para esses novos energéticos. Nós temos o PATEM, que trata da infraestrutura. Então, basicamente, trabalha em infraestrutura. Então, eu diria que, em termos de arcabouço regulatório, o Brasil já está muito bem servido. É claro que tem novas políticas públicas que ajudariam nesse processo. E não basta você ter a política pública e a regulamentação, você tem que ter a execução. Sim, exato. Então, eu acho que essa coordenação nacional, digamos, a união entre o poder público e a indústria, que é fundamental para essa trajetória, né? Então, novas políticas públicas, aperfeiçoamento de algumas políticas públicas existentes, né? E incentivo à pesquisa, desenvolvimento e investimento no Brasil. Ah, bacana. Luzi, de alguma forma, esse estudo está em acordo? Por exemplo, eu te fiz até essa pergunta no bastidor, né? De esse possível acordo Mercosul e União Europeia, né? De alguma forma pode impactar né, na previsibilidade desse estudo, de alguma forma, ou beneficiar, ou acelerar, enfim. Esse estudo ele considerou o Brasil, né? Mas tem um detalhe importante. Eu vou citar o exemplo do etanol. O etanol será uma matéria-prima, já é uma matéria-prima fundamental para o SAF,
que é o combustível sustentável da aviação, que é aquele combustível que vai substituir o querosene da aviação. O etanol também será uma matéria-prima importante para substituir o óleo pesado no transporte marítimo, né? Então, além de ter um crescimento natural do etanol no transporte rodoviário, a demanda projetada para 2040 também considera o aumento da produção de etanol para o setor da aviação e para o setor marítimo. Que logo impacta outros mercados. Outros mercados. Então, por exemplo, hoje o Brasil produz cerca de 33 bilhões de litros de etanol. A demanda projetada para 2040 é próxima de 80 bilhões de etanol. Né? Primeiro porque a frota de veículos leves no Brasil vai crescer. Assim como de caminhões, assim como de ônibus. Vai crescer. O Brasil hoje, em leves, 84% dos veículos leves já são flex. Sim. Então eles levam o etanol. A tendência é que, conforme o tempo vai passando, a consciência do consumidor aumenta e ele passa a abastecer um carro flex mais com etanol do que gasolina. Tem as questões econômicas, que hoje a gente já vê um volume maior para o etanol, por mais que ele consuma um pouco mais, na bomba ainda você vê vale a pena. Mas a penetração do etanol no carro flex hoje no Brasil é da ordem de 33%. Significa que 67% do consumidor que tem um carro flex abastece com gasolina. E não tem nenhuma lógica nisso. Então, conforme essa consciência ambiental vai aumentando, a tendência é que os consumidores de carro flex passem a abastecer mais com etanol do que com a gasolina. Sim. Se você sai dos 32%, 35% e vai para 40%, 45%, você já tem um ganho. Você já tem um aumento de demanda importante. Sim. Segundo ponto, hoje o etanol está no E30, ele vai para o E35, etanol anidro. Então também vai aumentar a demanda de etanol, porque vai aumentar a participação do etanol na gasolina. Mais o aumento da frota orgânica, mais o etanol como matéria-prima para o SAF e para o combustível marítimo, né? Então vai ter um aumento brutal. Como que você sai de 33 bilhões de litros e chega a 80 bilhões de litros? Né? Claro, tem o etanol do milho, que está crescendo muito, etc. Mas tem uma série de medidas que têm que ser tomadas, né? O outro ponto importante é o biometano. Então nós falamos, um caminhão sai do Rio Grande do Sul, vai para o Rio Grande do Norte. É difícil imaginar a eletrificação. Sim, numa extensão, né? Numa extensão tão longa e com realidades regionais tão distintas. Sim. Aí o biometano aparece como o principal energético para substituir o diesel, né? O biometano ele pode substituir o diesel com condições muito semelhantes de operação do veículo, a um custo competitivo, não é? Mas você tem que ter o biometano disponível. Sim. Então você tem que ter os corredores verdes, os corredores azuis, né? Com disponibilidade de biometano. Nós não temos nenhuma dúvida de que o Brasil terá condições de produzir biometano suficiente para substituir 70% do diesel. O Brasil hoje produz 1 milhão de metros cúbicos por dia de biometano. Ele pode chegar a 120 milhões de metros cúbicos por dia. Você tem os dados de como ficaria dividida a frota? Tenho. Posso? Pode. Por favor. Posso falar de caminhão? Por favor. É o que queremos. É o que queremos. Eu tenho aqui, porque são muitos dados, né? Mas isso é muito interessante. Então, veja bem. Vamos pegar 2025 como referência. 2025, agora que o ano acabou. passado. Tá. A frota circulante de caminhões no Brasil em 2025, 2 milhões e 300 mil caminhões rodando. Tá. Dos quais 99% diesel. Significa 2,2 milhões de caminhões diesel rodando no Brasil. Tá. Projeção para 2040. Dos 2,3 milhões de caminhões que hoje rodam no Brasil, serão 3,4 milhões de caminhões. Então a gente vai aumentar a nossa frota em 1,1 milhão. Desculpa, até 2040 de novo a gente está falando. É isso? 2025 a 2040. Tá. Então daqui 15 anos vamos ter 1,1 milhão de caminhões a mais na estrada. Rodando. Tá. No Brasil. Desses 3,4 milhões de caminhões que estarão rodando em 2040, a projeção é que 8% sejam biometano. Tá.
e 7% sejam elétricos. Então você pega o elétrico muito mais para os centros urbanos, o chamado last mile, né? E o biometano para as grandes distâncias. Para as grandes distâncias. Agora só para complementar, isso também, para quem nos assiste, é uma mensagem importante. A logística urbana vai crescer. Não só a logística urbana, mas na medida em que a produção agrícola nacional cresce, que a produção de minérios, extração de minérios no Brasil cresce. Você tem um aumento no transporte rodoviário para escoar a produção agrícola, a produção de minérios, né? Então vai aumentar a frota urbana, mas também a frota rodoviária. Sim. Eu queria só, na verdade é uma pergunta meio provocativa, porque 2024 a diesel 99. 2025. Desculpa, 2025, 99% diesel. Isso. E esse é o ponto, eu vou chegar na... Não, é só porque eu fico me questionando só, porque desse montante de diesel, provavelmente a parcela menor seja de caminhões aí Euro 6, enfim. E sim, temos um gargalo enorme, porque a maior parte desses 2 milhões aí são de frota muito antiga, né? Euro 0 para menos, né? Euro 2, Euro 3, talvez. Então aí você tem essa projeção também, porque para mim a conta meio que não fecha em relação à redução de gás, se você não tem uma política também voltada para esse número. Para a renovação da frota, para ela ser... Porque não adianta ter biometano, elétrico, 8% e tal, se esse diesel, ainda que a gente vai ter em 2040, a maioria ainda for. Dani, você foi perfeito. Ah, tá. Na tua análise. E eu vou mostrar os dados que concordam 100% com o que você falou. Então, lembra, eu falei, 2025, 99% é diesel. Sim. Que dá 2,2 milhões de caminhões. Lá em 2040, nós vamos ter 1,1 milhão de caminhões a mais rodando. O percentual de diesel vai cair de 99% para 85%. Tá. Mas o número de caminhões diesel rodando vai subir de 2,2 milhões para 2,9 milhões. Nossa. O número de caminhões diesel rodando em 2040. Significa que mesmo tendo do total de 3,4 milhões, 8% a biometano, 7% elétrico, nós não vamos descarbonizar enquanto não tivermos um programa de renovação de frota permanente no Brasil. Os caminhões vão ficar mais velhos. Hoje, então, eles já vão ficar com tecnologias ultrapassadas, então eles ainda vão emitir, né? Emitir, eu acho que esse é um carbono, enorme, CO2. Né? Perfeito. Então, quer dizer, a gente vai ter mais caminhões com combustíveis alternativos, mas os nossos a diesel já existentes só vão poluir mais porque eles vão ficar mais velhos. Perfeito. E o Instituto, vocês têm esses estudos específicos disso para também fomentar um pouco essa discussão, porque é uma discussão muito antiga, que nunca se chegou a uma solução adequada, né? Porque é muito difícil você conseguir tirar esses caminhões por inúmeros motivos, né? Socioeconômicos, enfim, como é que você faz, como é que você tira, né? Tira do autônomo, principalmente, isso, enfim. Como você descarta e tal. E eu acho que esse é um dos principais problemas, né? Porque eu acho que o Brasil tem muito potencial em relação aos combustíveis alternativos, né? A gente tem potencial. Tem estudos falando que a gente tem até para exportar, enfim. Sim. Agora, esse gargalo é que me deixa sempre muito confusa de como a gente vai conseguir chegar em 2040 com as metas de descarbonização. E até complementando isso, a gente acaba aí, né, no final de 2025, o governo federal apresentou o Move Brasil, né, que com recursos do governo, BNDES, e aí somam 10 bilhões para renovação de frota. Porém, esse seu estudo mostra que a gente precisa de um programa perene. Não, até porque essa é uma medida provisória. Em abril já acaba, né? Exato. Então, assim... E pelo que alguns especialistas que eu conversei do setor, consultores falam, esse programa pode, né, você considerando aí uma boa projeção, sendo positivista aí, esse programa vai fazer 6
no máximo, 6 mil caminhões a mais este ano em relação ao ano passado, e você sendo um pouco mais conservador, de 3 a 4 mil caminhões, que é pouco. Então, isso vai ao encontro de que a gente precisa de um programa perene, que tenha até 2040 condições. É porque todos esses programas que surgem, eles surgem como uma medida provisória, dura tipo 4 meses, que não é nunca suficiente para você ter um... Vamos dizer assim, você ajuda a aumentar a venda de caminhões, né? Beleza, mas você não consegue ainda Você não consegue tirar o Euro 0, o Euro 2, o Euro 3. Você sabe que eu sou diretor do Sindipeças também. Sindipeças é membro do Instituto MBC Brasil, e essa é uma bandeira fundamental dentro da Abpeças Sindipeças, né? Nós defendemos que o Brasil tem que ter um programa de renovação de frota permanente, principalmente para caminhões e ônibus. O setor de pesados hoje representa, em termos de frota circulante, cerca de 5% do total da frota circulante. Então, hoje o Brasil tem cerca de 48 milhões de veículos rodando, cerca de 5% são caminhões, ônibus, máquinas, etc. Porém, esse segmento é responsável por 53% das emissões de CO2. Claro, porque você pega leves automóveis, você tem o etanol anidro na gasolina, você tem o flex com 84% de share, né? O setor de leves é muito menos emissor de gases de efeito estufa do que o setor de pesados, que tem um consumo de combustível muito maior e é diesel. Eu não duvido que ainda tem S500, os altos níveis de enxofre. Com certeza tem. Né? Então, se você quer reduzir a emissão de gás de efeito estufa, você tem que ver as novas tecnologias através dos novos licenciamentos, mas você tem que atacar a frota circulante. Em leves, você ataca a frota circulante aumentando a consciência do consumidor do carro flex, a abastecer majoritariamente com etanol do que a gasolina. Mas e para o pesado? Para o pesado é através de um programa de renovação de frotas. Nós, na Abpeças, encomendamos um trabalho para o Instituto Mauá de Tecnologia que não existia. Que é assim, quanto de CO2 é evitado se você troca um caminhão de 20, 25, 30, 15 anos por um caminhão 0 km Euro 6. E o resultado é impressionante. Então, se nós temos um programa de renovação de frota, que você tira um caminhão de 25 anos e substitui por um Euro 6, você está reduzindo fundamentalmente as emissões de CO2 naquele setor que é o setor que mais emite CO2 no Brasil. E desculpa a pergunta, e é mais, não sei se você tem essa informação, é mais barato isso do que, por exemplo, vamos dizer assim, uma frota, né? Ou alguém que tem um caminhão Euro 0, Euro 3, enfim, passe para Euro 6. É mais barato do que um caminhão elétrico, por exemplo? Sabe? Renovar com eletricidade ou a gás, enfim. Sabe? Sei. É assim, quem tem um caminhão de 25 anos não vai substituir por um caminhão Euro 6. Sim. Vai ser gradativo. Mas ele vai pegar aquele caminhão de 25 anos que tem que ser destinado para o desmonte e reciclagem. E aí, a inspeção técnica veicular é fundamental. E esse proprietário vai trocar um caminhão de 25 anos por um de 15. Isso, que já ajuda. Esse de 15 vai trocar por um de 10. Esse por um de 5, esse vai comprar um 0 km. A proporção não é 1 para 1. Porque um caminhão Euro 6 0 km, ele é muito mais eficiente em termos de carga transportada do que um de 25 anos. Então a relação é, por exemplo, 1 para 0,8. Então sai um caminhão de 25 anos, entra 0,8 caminhão 0 km Euro 6. Isso tem um impacto enorme na redução de emissão de gases de efeito estufa, na redução de gases que são maléficos para a saúde, por exemplo, material particulado, NOx, etc. Na redução dos acidentes, que acidentes são causados por caminhões antigos, no fluxo viário, né, porque um caminhão quebrado aqui na Marginal Tietê, a gente percebe o que acontece no trânsito da cidade. Exato. Né? Então tem múltiplos benefícios. Né? Então o primeiro passo foi, ok, quanto que de fato se evita de CO2 se você tira um caminhão antigo e substitui por um caminhão novo? Não existia esse cálculo.
né? Então nós encomendamos ao Instituto Mauá de Tecnologia, que fez um trabalho extraordinário e chegou a essa conclusão. O segundo ponto fundamental é socioeconômico, né? Seja porque esse proprietário, caminhoneiro autônomo, que tem um caminhão antigo, ele tem uma dificuldade enorme para substituir por um caminhão mais novo. Então você tem que ter linhas de financiamento subsidiadas, com condições especiais, para que ele consiga se desfazer do seu caminhão antigo e comprar um caminhão um pouco mais novo. O segundo ponto é a valorização desse caminhão antigo. Então, na medida em que esse caminhão vai para o desmonte e reciclagem, você consegue ter uma valorização maior e, portanto, um incentivo para que esse caminhoneiro se desfaça desse caminhão. O terceiro ponto é a inspeção técnica veicular. Ou seja, o caminhão não passa em determinadas condições de segurança, de emissões, então ele é obrigado a fazer o descarte daquele caminhão, né? Então, você tem que ter um programa perene que leve tudo isso em consideração. Sim. Quando a gente considera a dificuldade que hoje o Brasil tem, déficit fiscal e etc., nós temos que encontrar um mecanismo que não dependa somente de recurso público, mas de algum mecanismo de mercado. Com base nesse estudo da Mauá, nós estamos hoje trabalhando no mecanismo de crédito carbono. Então, no momento em que você elimina um caminhão antigo e esse caminhão vai para reciclagem, você tem pelo menos 2 elementos que podem gerar crédito carbono. Primeiro, esse caminhão no uso deixa de emitir X toneladas de CO2 equivalente ano em relação ao Euro 6. Na medida que você reduz a emissão de CO2, você pode ter aí uma emissão de crédito carbono comercializada no mercado, e isso vira receita de mercado para a renovação de frota. Segundo ponto, quando essa peça vai para reciclagem, ela evita a produção de uma peça virgem. Portanto, menos energia, menos extração de material, menos emissão de CO2, também possibilidade de geração de crédito carbono. Então nós defendemos, primeiro, inspeção técnica veicular, incentivo à venda do caminhão antigo, financiamento com linhas de financiamento subsidiadas e condições interessantes para a troca do veículo, né? E mecanismos de mercado que somam-se aos mecanismos públicos. A medida provisória de dezembro, ela tem algumas características muito interessantes. Primeiro, taxa de juros cerca de 2% abaixo do Selic, bastante atrativo. Sim. 6 meses de carência, 5 anos para pagar. E se um caminhão acima de 25 anos é oferecido na troca, desde que é comprovado de que ele será desmontado e reciclado, você tem condições ainda melhores. Então, a medida provisória de dezembro, ela estimula a venda de caminhões novos, não necessariamente atrelado à renovação de frota. Sim. Mas se tem uma renovação de frota, tem condições mais interessantes. Então, nós defendemos isso, defendemos outros mecanismos, por exemplo, depreciação acelerada estimulada na venda de um caminhão novo sob o âmbito do programa. Como eu falei, crédito carbono, há vários mecanismos que podem ser utilizados, né? Mas isso é fundamental em termos de descarbonização, em termos de saúde pública e também como incentivo à produção de caminhões 0 quilômetro, que por sua vez gera o quê? Emprego e renda em toda a cadeia. A partir desse estudo, qual é, além de mostrar, claro, para a sociedade os números e trazer a realidade para a sociedade, para a indústria e tal, o Instituto tem, assim, a pretensão, ou enfim, de conversar com o governo, de mostrar esse estudo, de falar, olha, para que caminhos a gente pode seguir para, como você disse, esse estudo mostra uma geração de emprego, de renda, possibilidades, de como a gente pode, enfim, se desenvolver e desenvolver toda a questão de mobilidade e descarbonização. Nós já estamos fazendo isso, não como instituto, como a Abpeças. Tá. Mas lembrando que a Abpeças é membro do instituto. Existe uma coalizão para a renovação de frota. Essa coalizão tem a Abpeças Sindipeças, a Fenabrave, a Anfávia, a Fabus, né? Sim, as entidades ônibus, aí estão...
Os próprios trabalhadores, Sindicato dos Trabalhadores, né, lá de São Bernardo do Campo, entidades ligadas à parte de reciclagem de material. Então nós formamos uma coalizão, essa coalizão se reúne periodicamente com o MEDIC e com a ABVI, e nós estamos sim trabalhando nesse projeto já há bastante tempo. Uhum. Então eu estou muito otimista que em breve nós poderemos anunciar um programa de renovação de frota permanente no Brasil, começando com caminhões, ônibus e implemento rodoviário, e depois levando esse conceito para os leves, né? Caminhões e ônibus, porque é prioritário. Eu falei 53% das emissões vem desse segmento. De 5% do segmento, né? Bom, Luzi, você veio aqui para estrear a 3ª temporada, o nosso novo cenário, então também vai estrear o quadro Mitos e Verdades. Vamos lá. Roda a vinheta. Então eu vou fazer a primeira pergunta, vou ler aqui, fiz uma colinha. Falar de futuro da mobilidade é pensar somente em veículos elétricos? Mito ou verdade? Mito. Claro que não, né? Inclusive, deixa eu fazer um comentário interessante. Muitas vezes me perguntam assim, o Brasil está atrasado na descarbonização da mobilidade? Quem faz essa pergunta compara com o grau de eletrificação da Europa, da China, etc., com o Brasil. E eu respondo da seguinte forma: enquanto a média global de emissão de CO2 do setor de transporte é de 22%, então você pega tudo que o planeta emite de gás de efeito estufa, na média global 22% vem do transporte, no Brasil é 14%, muito abaixo. E por quê? Porque nós temos o etanol, nós temos o flex, nós temos o híbrido flex. O Brasil tem o flex desde 2003, né? Estão entrando aí com 23 anos de carro flex no Brasil, 84% da frota. Então o Brasil é o país do mundo que emite, do setor de transporte, menos gás de efeito estufa. Então nós não estamos atrasados, nós estamos muito adiantados em relação àqueles mercados. Esses mercados vão levar muito tempo e vão ter que investir muito para sair dos 22% que eles têm hoje e chegar nos 14% que nós temos no Brasil, né? Isso prova que não é verdade, né? Biocombustíveis têm um papel fundamental na descarbonização da mobilidade, né? Combustíveis sintéticos têm um papel importante também. Então existem várias rotas tecnológicas, né? Nós temos o etanol, nós temos o biometano, nós temos o biodiesel, né? Nós temos o HVO, nós temos os sintéticos, o hidrogênio. São várias rotas tecnológicas que levam à descarbonização da mobilidade. O importante é que você tenha a combinação dessas rotas da forma mais justa possível. O que é a forma justa? É a forma que, ao mesmo tempo que você promove a descarbonização, você promove emprego, renda e inclusão social. Então o Brasil está muito avançado e é mito. Boa. Perfeito. Segundo lá, vamos lá, mito ou verdade? O Brasil não está preparado em infraestrutura para uma nova mobilidade. É verdade, né? Eu diria que em termos de marco regulatório, o Brasil está muito bem preparado quando você considera a Lei do Combustível do Futuro, o Programa Mover, o Programa Patem. Então o Brasil tem um marco regulatório que confere segurança jurídica para quem vai investir, previsibilidade em termos de demanda futura, mas falta ainda no Brasil infraestrutura, principalmente de distribuição. Uhum. O Brasil é um país de dimensão continental. Então, quando fala do biometano, por exemplo, que pode substituir até 70% do diesel, esse biometano tem que estar disponível para o consumidor final em qualquer ponto do Brasil. E nós ainda estamos longe disso. Então, o Brasil tem um potencial de sair de 1 milhão de metros cúbicos dia para 120 de biometano, porém isso tem que ser primeiro produzido e depois distribuído com capilaridade nacional, né? Então, eu citei apenas o exemplo do biometano, mas isso vale para tantos outros energéticos também. Então, temos o marco regulatório, o que falta é a coordenação, uma agenda nacional de investimentos em infraestrutura para fazer com que esses energéticos estejam disponíveis para o consumidor final no país como um todo. Terceira,
Sem políticas públicas claras, a mobilidade sustentável não avança? Não avança, verdade. Né? Eu acho que a descarbonização da mobilidade é uma soma entre iniciativa privada e o poder público. Né? O poder público ele tem que contribuir com incentivos fiscais, incentivos tributários, incentivos à pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, incentivo ao aumento da oferta, ao aumento da produção, incentivo a investimentos para infraestrutura, o que falamos na pergunta anterior, né? Ao mesmo passo em que a iniciativa privada entra justamente com inovação tecnológica, aumento de produtividade, aumento de competitividade, aumento da eficiência energética, investimentos em aumento de produção, capacidade produtiva. Então, eu acho que é uma soma entre o poder público e a iniciativa privada. Bacana. Então, o último, mito ou verdade? O transporte de carga sempre será o vilão da agenda ambiental? Nós podemos dizer que hoje o transporte de carga é o principal vilão, né? Como eu comentei anteriormente. No Brasil, citando o Brasil como exemplo, o segmento de pesados corresponde a 5% da frota circulante, mais 53% da emissão de gás de efeito estufa. Então, é claro que quando você vai atacar a descarbonização da mobilidade, o foco principal é pesados, que, por sua vez, é o segmento mais difícil de você descarbonizar. Né? O segmento de leves é um segmento em que você já tem, no caso do Brasil, o etanol, o flex, o híbrido flex, etc. O pesado, você tem longas distâncias e, embora as tecnologias estejam disponíveis, os energéticos ainda não estão. Né? Então, hoje é o vilão. Agora, o que eu não concordo é com sempre. Então, eu diria que essa pergunta, a resposta é uma parte é mito, uma parte é verdade. Não é? A parte verdade é, sim, hoje é. A parte mito é sempre, não. Nós temos a eletrificação, que vai ter uma contribuição importante no transporte pesado, principalmente nos centros urbanos, last mile, ônibus urbanos. Nós temos o biometano, não apenas para longas distâncias, mas também para uso urbano, quando você tem o biometano oriundo de aterro sanitário. Né? Hoje todo aterro sanitário produz biogás. Esse biogás ele é queimado, que é um desperdício, você tem um ativo importante. Se você transforma esse biogás em biometano, ele vira combustível para ônibus, caminhões, etc., dos centros urbanos, onde é produzido esse biogás do aterro sanitário e por aí vai. Né? No futuro, nós teremos o hidrogênio como uma ótima solução de descarbonização da mobilidade. Eu digo futuro porque ainda tem um caminho tecnológico e de competitividade a percorrer. Né? O biodiesel, né, quando a gente pensa em biodiesel, é uma excelente solução, a gente chama de drop-in. Você substitui o biodiesel pelo diesel no mesmo caminhão, sem você ter nenhuma alteração técnica no caminhão. Então, na medida em que o Brasil, e aí volta para a pergunta de política pública, estimula a fiscalização da qualidade do biodiesel que é produzido e distribuído no Brasil, que o poder público incentiva a produção de biodiesel de segunda geração, aquele que tem dupla filtragem, né? Ou a produção de HVO, você pode ter 100% do biodiesel, gerando descarbonização superior a 90%. Né? Então, eu acho que o futuro do transporte pesado, ele vai ser de múltiplas tecnologias, múltiplas soluções, e esse também será um setor que será descarbonizado. Então, não será sempre o vilão, é hoje o vilão. Muito bom. Perfeito, fechou com chave de ouro e com uma ótima mensagem. Obrigado. É isso, né? Isso. Muito obrigada, Eu Luzi. que agradeço, gostei bastante do bate-papo. A gente também Muito Espero legal. ter contribuído para a audiência de vocês. Com E certeza. Mas com toda certeza. E tô à Se tiver disposição. novidades, já vai aí atualizando a gente também. Sempre tem. Perfeito. Bacana. E Obrigado. você, obrigada pela audiência. Continue com a gente, porque, olha, é papo de alto nível. E não se Pra esqueça que é mais, toda né? quarta-feira, né? Às Às 19h30, lá no @Vozes do E Transporte. segue a gente também no YouTube. Aqui, Não, no Instagram. Vamos fazer de novo? Vamos. É que a gente se A confundiu. gente se confundiu, perdão. É o primeiro dia. Bom, nessa eu não apareço, né? Então posso tomar minha aguinha aqui. E você, continue com a gente, porque, ó, papo de alto nível é o que vai comandar essa Com terceira certeza. temporada. Todas as quartas, 19h30, aqui
no @Vozes do Transporte. Então aí já curte, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo. E a gente também tá no Spotify e no Instagram como @Vozes do Transporte. Segue a gente. Até mais!